Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de câncer de ovário. Nosso convidado é o médico oncologista Dr. Tobias Engel. Tobias, é um prazer tê-lo aqui no programa. Podemos conversar um pouco com os nossos telespectadores a respeito desta doença. Luciano, eu gostaria de agradecer o convite. O prazer é todo meu. Dr. Tobias, o que vem a ser o câncer de ovário? Luciano, o câncer de ovário, como ocorre nos outros cânceres ou nos outros tumores, ele é uma alteração genética na célula, né? Então, ocorre, na grande maioria das vezes, adquirida essa alteração genética, o meio externo faz uma alteração no gene dessa célula. Essa célula ela perde a capacidade de morrer, que a gente tem essa capacidade, né, uma que a gente chama de apoptose, ou seja, uma célula ela já nasce programada para morrer. Tem um tempo útil, um tempo de vida. Exatamente. E quando ela perde essa capacidade, ela começa a se dividir, multiplicar-se desordenadamente e vão dar origem aos cânceres ou aos tumores. Tá? Esse tumor ele pode invadir a região que ele está ali, dependendo do órgão que ele está, ele invade estruturas próximas ou adjacentes, né? Certo. Ou ele tem a capacidade também de se desprender e viajar através do corpo, através de vasos sanguíneos ou vasos linfáticos e se localizarem em outros órgãos, que é o que a gente chama de metástase. São as famosas, né, metástases, não é isso? Exato. Ô, Tobias, você falou de causas externas. As causas mais comuns do câncer, no caso, nós estamos comentando a respeito do câncer de ovário. Quais seriam as causas mais comuns? Sim. A gente até hoje não conseguiu definir qual é a causa. A gente fala que o câncer de ovário ele tem causa desconhecida. Como outros cânceres também ocorre dessa forma. A gente tem alguns fatores que podem predispor, né? Então, vamos pensar assim, a hereditariedade, é importante a gente falar isso. Quando eu falo em doença genética, não significa doença hereditária, né? Então, câncer, todo câncer ele é uma doença genética, tem uma alteração no gene da célula. A hereditária é aquela que você herda. Então, o câncer não é hereditário. Exato. Na verdade, 90% dos cânceres de ovário, eles não são hereditários. Certo. Tá? Eles são uma doença genética. 10% hereditário. Se a gente pegar, de maneira geral, todos os cânceres, não só de ovário agora, em torno de 15% são hereditários. A grande maioria ainda é o adquirido. Então é comum isso, o paciente ele fala, Exatamente. eu tive câncer na família, né, vou ter câncer. Então, na verdade, é a preocupação de todo mundo, né? E a maioria dos pacientes normalmente questionam, né, a respeito. E você colocou muito bem, né? Hereditário e adquirido. Então tem diferença. Exatamente, né? Então, voltando à sua pergunta, né? Se a gente for tentar ver os fatores que são predisponentes, tem uma lista grande. Se a gente perguntar assim, o tabagismo, acho que raramente eu vou chegar aqui e falar sobre câncer e ele não vai estar envolvido como um fator E não vai predisponente. comentar a respeito do tabagismo, Exatamente, né? tá? Então, assim, ó, vamos pensar, qual que é o mais prevalente ainda? Dos fatores de risco. Uma mutação genética hereditária, que em torno de 10%, é aquela mutação que a gente viu há pouco tempo falar da Angelina Jolie, BRCA1, BRCA2, que dá câncer, favorece a ter câncer de ovário, favorece a ter câncer de mama, e tem outras doenças hereditárias que podem dar câncer de tireoide, câncer de ovário, câncer de intestino. Então, existe algumas alterações que são hereditárias. Mas das adquiridas, né? Tabagismo, acho que a obesidade está ligado. O fato da mulher nunca ter filhos, então a gravidez ela protege a mulher do câncer de ovário. O câncer de ovário, assim como outros cânceres da mulher, ele também sofre ação hormonal. Então a mulher que tem menopausa tardia, ela fica muito tempo em exposição hormonal ou faz terapia de reposição hormonal. Isso favorece ela também ter câncer de ovário. Exatamente, um tempo prolongado e provavelmente sem controle, né? Também Exatamente. acaba piorando tudo. E você né? falou uma coisa muito importante, a ausência do controle. Né? Porque fazer a terapia de reposição aumenta a chance, mas se tiver um controle rigoroso, a gente Exatamente. consegue pegar Muitas no começo. pessoas acabam iniciando um tratamento e esquecem de voltar no médico para um controle, fazer algum exame laboratório, enfim, de fazer o seu controle mesmo, Exatamente. periódico. Acha né? que está tomando um remédio, não precisa mais voltar ao médico. Já estou bem. Exato. Né? Então, são fatores que predispõem ou aumentam a chance de uma mulher ter câncer de ovário. Existe uma doença chamada endometriose. Tá? É uma doença inflamatória que algumas mulheres têm e a agressão, parece que o processo inflamatório de uma endometriose aumenta até 2 vezes a chance de uma mulher ter câncer de ovário.
Então, olha só como que é importante, né? A endometriose podendo levar a um câncer de ovário. E muitas pessoas, a maioria dos pacientes realmente queixam de dor, né? Da endometriose, das Sim. cólicas mais fortes, né? Que seria basicamente o quadro clínico, mas não ligam, né, um fato ao outro, né? Exatamente, né? Existe outras, como doença inflamatória pélvica, né? Mulheres que têm inflamação frequentes nesse aparelho reprodutor de maneira geral, parece que isso também tem uma ligação estreita com o surgimento do câncer de ovário. Certo, Tá? E uma coisa que eu gostaria de deixar claro é em relação à cisto ovariana, porque essa é certo. uma pergunta muito frequente no consultório, você deve vivenciar esse tipo, Sempre houve, né? né, Se Tobias? eu tenho cisto no ovário, eu tenho câncer de ovário, e são patologias completamente diferentes, né? A gente só pensa mesmo em investigar mais um cisto, dependendo do tamanho, se tem algum componente sólido, algumas características desse cisto, mas cisto não é câncer de ovário. Então, doutor Tobias, as mulheres que estiverem nos assistindo, que foram diagnosticadas com cisto de ovário, então não tem que preocupar. Fazer o controle direitinho, o seu médico vai informar que tipo de cisto que é, inclusive um cisto muito comum que aparece muito na clínica diária, é o cisto folicular, que é um cisto comum, né, que aparece todo mês, é um cisto de Exato. ovulação, não é isso? Exato, né? Esse cisto não tem nada a ver com câncer de ovário. Graças a Deus, né? É, Porque se todo cisto folicular for associar, seria terrível, né? Que a incidência seria muito alta. sim. Doutor Tobias, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje comentando um pouco a respeito de câncer de ovário. Doutor Tobias, vamos falar um pouquinho a respeito da epidemiologia do câncer de ovário? Sim. Luciano, de acordo com as estimativas do INCA, a gente tem aí uma expectativa para este ano de 5.600 até 6.000 novos casos de câncer de ovário, casos novos diagnosticados. É uma estatística importante. Lógico que é um tumor menos É um número incidente do alto, que né? a gente vê aí do câncer de mama, do câncer de próstata, por isso às vezes a gente não tem tanta força de mídia falando de conscientização do câncer de ovário, apesar de ser um câncer extremamente letal, né? A gente vai falar isso daqui a pouco mais, mas o câncer, a repercussão que tem o câncer de próstata e de mama hoje pela incidência é maior. Mas o câncer de ovário, se a gente pensar 5.600 novos casos, o índice de mortalidade desses 5.600 é alta, tá? Isso deixa a gente bastante preocupado. A Lógico. incidência, o ano passado saiu um dado interessante do que a incidência de câncer, principalmente câncer de estômago e próstata no Brasil, começou a diminuir. Tá? Isso é um dado Isso é muito interessante. bom, hein? É, Isso é ótimo. na última década, eles analisaram e viram que começaram a diminuir. Diminuiu pouco, mas começou a diminuir. Tá? O câncer de ovário não diminuiu. Então, esse é um dado preocupante para a gente. E outro dado preocupante é que em torno de 3/4 das mulheres que chegam para a gente já chegam com a doença um pouco mais avançada, diminuindo a chance dela ter cura. Tá? Então, isso preocupa muito. Se a gente Certo. considerar todos os cânceres da mulher, o câncer de ovário ele ocupa a 5ª causa de morte por câncer no sexo feminino. Infelizmente, hoje ainda existe o câncer, né? Poderia acabar, ter alguma vacina, algum Exato, medicamento. exato, Infelizmente, não só do ovário, o câncer em geral, né, doutor exato, Tobias? exato. Eu acho que estamos caminhando, né? Eu A acho gente que o tem ideal seria caminhar para isso, caminhar para a cura mesmo, né? exato, ou vacina, né? Algumas terapias, Exatamente. mas Mas sempre lembrando, né, os pacientes, né, todo mundo que estiver nos assistindo, que procure fazer seus exames como prevenção, não esperar acontecer para procurar o médico, fazer os seus exames preventivos, os exames de rotina, isso é muito importante. Acredito que, principalmente aí no caso do câncer, né, não deixar tomar conta, como o pessoal diz, não deixar avançar. Não é isso, Tobias? essa observação ela é extremamente importante. Ainda mais, a gente vai falar um pouco acho, mais à frente de alguns sintomas, alguns sinais que merecem atenção para a mulher não deixar passar batido. Né? Então, ele é um câncer de Exatamente. difícil diagnóstico, os sintomas, na grande maioria das vezes, são inespecíficos. Então, a mulher tem que se conhecer bem para ela falar: parece que esse sintoma que eu estou tendo, uma dor abdominal, está diferente das dores abdominais que eu já tive. Né? Então, Então, falando em dor, vamos comentar um pouquinho então a respeito dos sinais, dos sintomas, no caso aí do câncer de ovário. bom, os sintomas, Luciano, no câncer de ovário, ele infelizmente ele começa a aparecer para o paciente, né, ou um sinal que o médico consegue observar quando a doença já está um pouco mais avançada. Tá? Então, a mulher, quando ela chega na idade dos seus 40, 50, né, acho que 60 anos já até é tarde para ela
procurar auxílio, mas se ela observar que nessa faixa de idade dela, ela começa a ter uma dor abdominal diferente daquela que ela estava acostumada. Ela começa a ter uma sensação de plenitude. O que é isso? Né? Ela come, almoça ou janta, aquela refeição que ela já estava habituada, e a digestão fica mais lenta. Eu falei, alguma coisa está errada. O fato dela ter uma dor nas costas que se arrasta, né, mais de uma semana, 2 semanas, diferente às vezes de uma lombalgia, uma dor lombar que ela já teve. Exatamente, postura. Exato. Por isso é importante de se conhecer. Vocês vão ver que são sintomas e sinais que são inespecíficos, comuns de outras patologias corriqueiras, doenças corriqueiras que não tem nada a ver com câncer. Por exemplo, uma cólica intestinal. Né, o paciente às vezes fala, eu estou com cólica, eu estou com câncer de ovário, não tem nada a ver. Mas essa cólica, se ela se arrasta, se ela tem um comportamento diferente, deve chamar atenção para procurar o médico. Diferente das outras vezes, né? Exatamente. Né? O fato da paciente também levantar várias vezes para urinar. Né? Não é o habitual dela. Ela mudou esse hábito dela de ir ao banheiro, deve chamar atenção que alguma coisa está errada na Alguma barriga. patologia, alguma coisa diferente pode estar acontecendo né? com o E organismo. por que acontece, esses sintomas são inespecíficos? Né? Porque à medida que o câncer ele vai crescendo na cavidade abdominal, ele começa a comprimir outras estruturas. Essa é a primeira manifestação dele. Antes dele dar metástase, normalmente ele cresce e começa, empurra a bexiga, a paciente vai ter mais vontade de ir ao banheiro ou urinar. Empurra o intestino, ela pode ter mais diarreia ou uma constipação, que o intestino fica preso diferente do que ela já teve. Certo. Empurra atrás as costas, então ele vai... Vai expandindo, né? Vai Exato. aumentando e vai comprimindo talvez alguns órgãos. Exato. Às vezes ela tem um sangramento diferente, não é comum, mas ela pode ter um sangramento, principalmente na pós-menopausa, ela fala, parece que eu fiquei com menstruação de novo, né, e tem que investigar a parte ginecológica, ver se não é um câncer de colo de útero, endométrio e às vezes até câncer de ovário. Então, importante, tem alguma coisa diferente? Vamos procurar o médico, vamos procurar o especialista, procure o médico de sua confiança. Exato. Não é isso, doutor? Exato. É importante. Doutor, uma coisa que a gente sempre ouve também e causa um pouco de polêmica é o exame CA-125. Luciano, o que é o CA-125? Então, o CA-125 é uma proteína, tá? Uma proteína que ela não é específica do câncer de ovário. Tá? Acho que, certo. O que significa isso? Né? A gente tem, por exemplo, o PSA, que é o marcador tumoral do câncer da próstata. Ele é mais específico, ele tem uma especificidade ao câncer da próstata. O CA-125 é uma proteína produzida por células do ovário e, principalmente, quando essa célula está com um crescimento desordenado, uma célula tumoral, ela vai produzir mais CA-125, que é essa proteína, e a gente consegue dosar no sangue. Quando eu falo que não é específica, porque outras alterações no organismo da mulher, inclusive do homem, tá? Isso é importante falar também elevam o CA-125. Por exemplo, se fuma, o CA-125 ele pode subir. Vai dar alterado. Se você tem uma pneumonia, uma alteração na pleura, que é a membrana que envolve o pulmão, eu vou subir o CA-125. Se a paciente tem uma inflamação abdominal, vai aumentar o CA-125. Então, se o CA-125 vem aumentado num paciente que não tem câncer, para a gente ele tem pouca utilidade, ou quase nenhuma. Eu falo com o oncologista. Tá? É importante porque às vezes o paciente ele chega, igual tem um câncer de intestino, ele chega com um CEA alterado, um CA-125 alterado, ele acha que ele já está com câncer, tá? E na grande maioria das vezes não tem câncer. E de repente pode ser alterado por outras patologias ou de repente uma causa inespecífica pode acontecer, não pode também isso? Exatamente. Agora, ele é importante, é importante para aquela paciente que tem câncer já diagnosticado e ele vai servir para a gente como um marcador de resposta ao tratamento. Então, se o paciente está fazendo um tratamento com quimioterapia, por exemplo, e o CA-125 dele começa a cair fazendo o tratamento, a gente pode considerar que ele está tendo uma boa resposta ao tratamento. Isso é muito bom. E ao contrário é a mesma coisa. Se o CA-125 está subindo a despeito do tratamento, alguma coisa não está correta. Então, ele dá esse norte para a gente durante o tratamento. Uma outra situação é aquela paciente que já tratou, né, e a gente monitora o CA-125, colhendo sangues a cada 3 meses, seriados, para ver se essa paciente tem algum sinal que a doença pode estar voltando antes que até o exame de imagem consiga detectar. Doutor Tobias, inclusive é importante, porque muitas pessoas às vezes pegam um exame desse, vê que está alterado e já fica preocupadíssimo, né? Então,
Vamos com calma, vamos levar para o especialista, vamos levar para o médico ver o que está acontecendo, se tem alguma patologia, o porquê desse exame alterado. Inclusive, como você comentou, o CEA também é outro marcador, que às vezes a pessoa fica preocupada e tem que, na verdade tem que preocupar, mas levar para o médico ver e tirar, né, as dúvidas. Exato. É muito importante ter isso na cabeça. Assim, o CA-125 ele é importante? Mas para pacientes com diagnóstico de câncer. Certo. Ele não é um exame de diagnóstico. Correto. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje comentando um pouco a respeito de câncer de ovário com o médico oncologista Dr. Tobias. E neste bloco também a presença da Thaís com as perguntas dos nossos telespectadores. Mais uma vez, prazer tê-la aqui conosco, Thaís. Prazer é meu, doutor Luciano. Eu já estou aqui recebendo a participação dos nossos telespectadores para esse assunto de hoje, que é um assunto muito polêmico, Muito né? polêmico mesmo, e que né, o doutor Thaís? Tobias está aqui para responder. Então eu espero a participação de vocês para drluciano@programasaudeendia.com.br. Lembrando que o sigilo de quem nos envia as perguntas, ele é mantido por questões éticas, mas eu espero a participação de vocês. E também para visitar a nossa página no Facebook e no Instagram, que é Programa Saúde em Dia. Se Deus quiser, né, Thaís? Doutor Tobias, vamos falar então um pouquinho a respeito do diagnóstico do câncer de ovário? Sim, então, Luciano, como a gente havia comentado, diante daqueles sintomas, diante daqueles sinais, é importante a mulher procurar um ginecologista, né, e ele vai estar pedindo um exame inicial, que é um ultrassom, né, ultrassom transvaginal, na grande maioria das vezes. Ele, aliado aí sim, né, ao marcador tumoral, pode, na grande maioria das vezes, dar indícios que se tem um câncer de ovário. O diagnóstico, eu falo indício, porque o diagnóstico definitivo é só na biópsia. Ou na Caso cirurgia. contrário, fica impossível fazer um diagnóstico e afirmar que seria um câncer de Exato. ovário, né, Tobias? O radiologista, ele olhando, ou o ginecologista olhando o exame, ele vai falar assim, olha, tem grandes chances dessa alteração que eu estou visualizando aqui ser ou não um câncer de ovário. Correto. E a respeito do tratamento, o que você diz do tratamento do câncer de ovário, Tobias? Entre todos os cânceres, eu acho que o câncer de ovário, a gente sempre fala em tratamento com equipe multidisciplinar, né? Acho que o câncer de ovário ele é o exemplo disso, né? Porque a gente tem a participação, pelo menos o ideal seria que fossem 100% dos casos, do cirurgião e do oncologista clínico. Né? Então, em algumas situações, o oncologista clínico ele inicia o tratamento, então essas situações que os tumores eles são maiores, eu preciso fazer um tratamento com quimioterapia ou com terapia anti-angiogênica combinada em alguns casos, para diminuir o tamanho desse câncer e facilitar a cirurgia, né, o cirurgião conseguir fazer uma cirurgia melhor ou mais fácil e a melhora também do paciente. Né? Uma cirurgia menor, ele tem menos complicações, vai mais cedo embora menos tempo casa. cirúrgico, né? Exato. Então, isso quando a doença ela é mais avançada. Né? E quando a doença é mais inicial, às vezes o paciente ele passa primeiro com o cirurgião, retira o câncer e depois ele faz o tratamento complementar com o oncologista clínico. Certo. Aí ele vai indicar o tratamento complementar dependendo do grau desse tumor, do tamanho desse tumor, com quimioterapia na grande maioria das vezes. Certo. Tá? Existe uma modalidade de quimioterapia hoje, feitas em grandes centros, que é a quimioterapia intraperitoneal. Então, ao invés do paciente faz a cirurgia, faz a quimioterapia na veia, que é a convencional. Isso. Em alguns centros hoje, no mundo, né, são poucos, mas estão começando a se fazer, que é colocar a quimioterapia dentro da cavidade abdominal. Então, o paciente, no ato cirúrgico, é colocado um medicamento, às vezes até com temperatura mais alta, ele fica em torno de 1 hora com o medicamento dentro da cavidade e depois retira esse medicamento. Como é um procedimento mais agressivo, né, de colocar o medicamento em contato direto com o peritônio, ele ainda demanda uma estrutura hospitalar, centros mais especializados para fazer essa modalidade de tratamento. E depois desse tratamento, provavelmente já encerrou, não tem mais a quimioterapia. Então é dose única, digamos assim, durante o ato operatório. Isso, a quimioterapia intraperitoneal ela é feita logo após, assim, no ato cirúrgico mesmo. Isso. Tá? Já a quimioterapia na veia, não. O paciente ele passa pelo processo de pós-operatório ou de recuperação da cirurgia e inicia a quimioterapia endovenosa.
Doutor Tobias, então, como toda semana, temos as perguntas dos nossos telespectadores. Pode ser? Opa. Vamos lá, né, Thaís? Vamos lá, doutor. E a primeira delas é sobre um caso polêmico, né, que constou na mídia sobre a cirurgia da atriz Angelina Jolie, né? Porque ela retirou a mama e posteriormente os ovários. Essa pergunta é muito interessante, né? A Angelina Jolie, ela tinha a mutação, né? Ela tem a mutação do BRCA1 e do BRCA2, né? O que é isso? Ela tem uma predisposição hereditária, né, de ter câncer de mama e câncer de ovário. Pacientes que têm essa mutação, né, o que são esses genes, BRCA1 e BRCA2? São genes do organismo, todo mundo tem ele, né, e ele é responsável por fazer a supressão tumoral, ou seja, o paciente ele vai ter essa célula que perde a capacidade de morrer, esses genes eles vão lá e falam, ou você, já que está desregulada ou está mutada, eu vou te levar à morte. Se esse gene está alterado, ele perde essa capacidade de controle. Então, seria o controle natural do organismo contra o câncer. Tá? Então, ela tem essa mutação. E pacientes que têm essa mutação têm em torno de 30% até 70% de chance de ter também, não só câncer de mama, mas ter câncer de ovário. Tá? Principalmente o BRCA1. Então, o porquê de ter retirado os ovários. Exato. Mas cada caso ainda é um caso que tem que ser analisado especificamente, né? Com certeza. É um tratamento preventivo, mas é um tratamento também agressivo, né? Tira todas as mamas e tira todos os ovários. Então ela precisa depois fazer reposição hormonal. É uma tem cirurgia, todo um né, acompanhamento. doutor Tobias? Exato. Bom, a segunda. Doutor, todos os meses eu tenho muitas cólicas menstruais. Isso pode ser um sinal de câncer de ovário? Não. Na verdade, a grande maioria das vezes não tem relação nenhuma, tá? A gente começa a preocupar mais com dores, com essa mulher, né, que começa a ter mais dores diferentes daquelas habituais, em idade mais avançada, né, principalmente na pós-menopausa. Tá? Então, durante os ciclos menstruais, normalmente não tem relação alguma, não tem nada Graças a Deus, né, doutor? Porque a maioria das mulheres tem cólica, né? Exato. Muitas. É só complementando, mais de 50% dos casos de câncer de ovário são diagnosticados acima de 60 anos. Tá? Certo. Doutor, o exame Papa Nicolau utilizado para o rastreamento de câncer de colo uterino, ele pode ser usado também para diagnóstico de câncer de ovário? Não, apesar de poder ter alguma alteração no colo uterino na paciente que tem câncer de ovário, ele não é exame de rastreamento. Tá? A gente até hoje, nós não temos alguma técnica ou algum exame que tenha se mostrado efetivo para rastreamento da população para o câncer de ovário. Como a gente tem, por exemplo, câncer de mama, câncer da próstata, a gente não tem para o câncer de ovário, infelizmente. Bom, a quarta pergunta, existem vacinas para o câncer de ovário? É uma pergunta que vários pacientes questionam, né? Exato. Né? O ideal seria que tivesse, mas também, infelizmente, ainda a gente não tem. Né? Nós não temos vacinas aí preventivas para o câncer de ovário. Como nós conversamos no início do programa, seria bom se tivesse algum medicamento, vacina, alguma coisa para acabar com o câncer, né, Tobias? Com certeza. Exato. Thaís, acabaram as perguntas? Bom, temos várias perguntas ainda, doutor, mas pelo nosso tempo... Pelo tempo, né, Thaís? Hoje foram essas as escolhidas, mas peço para o pessoal de casa enviar ainda as perguntas, as dúvidas, participar conosco, que mesmo após o programa a gente vai estar respondendo todas as perguntas com muito carinho. Será um prazer, né, Thaís? Doutor Tobias, antes de encerrarmos, eu gostaria que, se possível, deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Primeiro, Luciano, mais uma vez é um prazer estar aqui, viu, Thaís? Obrigado pelo convite. Eu acho que é fundamental a mulher ter o autoconhecimento, conhecer o seu organismo para poder diferenciar de uma dor, uma cólica intestinal, uma alteração que normalmente é corriqueiro, que ela tem essa alteração no seu dia a dia, e ela fala assim, está diferente essa dor, eu preciso investigar, eu preciso alertar o meu médico que mudou o comportamento desse sintoma. Ou seja, sempre a prevenção. Exato. Né? Doutor Tobias, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Thaís, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.